Dia 2 de agosto é comemorado o Dia da Cerveja. E nós, aqui da Palote FM, buscamos um mestre cervejeiro para falar sobre o assunto. Evandro Leonardi, professor do IFPR, doutor, mas não é em cerveja, mas tem muito conhecimento, né, Evandro? Bom dia. Bom dia, Jaque, seguidores aí da Vicente Palote, das redes sociais, né, da emissora. Mestre cervejeiro, um pouco demais, né? É um amante de cerveja, um usuário de cerveja. Um apreciador. Um apreciador, né, de cerveja. Evandro, nós comentávamos há pouco, você me falava sobre a produção que foi necessário ao grupo, né, que vocês produziam em grupo, um curso, um treinamento. Como é que foi, aonde que vocês encontraram esse curso, esse treinamento, como é que foi se dedicar esse tempo à aprendizagem? Então, a produção de cerveja é um pouco descoberta. Ela, principalmente a cerveja, claro, a gente está falando aqui de um segmento, digamos, mais artesanal, mais rústico, digamos assim. Ela, aqui no Brasil, na verdade, e aqui na nossa região não é diferente, a gente começou ali um contato com essa produção mais caseira, mais artesanal, ali por 2012, até um pouquinho antes, mas a gente constituiu um grupo de amigos mesmo, né? Os amigos do dia a dia. Buscando uma distração, um momento de lazer para passar com os amigos. Sim, e por que não curtir esse lazer tomando uma cervejinha, né? Um pouquinho mais elaborada, né? Feita por nós e tal. Sabe os ingredientes, exato, o que vai. Exato, com bastante criatividade. E aí a gente começou, vamos também aprender um pouquinho, né? Sempre é necessário a gente incrementar nesse aprendizado algumas coisas que também já existem aí no dia a dia. E a gente começou a fazer alguns cursos, até inclusive alguns fizeram curso na UTFPR em Pato Branco, na FADEP, na antiga FADEP, hoje Unidep. Cursos presenciais. Presenciais. Naquela época ali até tinha informações, claro, nas redes sociais, YouTube, né, outros lugares, assim, mas os cursos presenciais era fazer na prática mesmo, né, o processo do início ao fim. E a gente acabou fazendo, alguns colegas do grupo, nós éramos um grupo de 7 integrantes, né, nessa confraria cervejeira, digamos assim. A gente fez um curso também em Curitiba, numa escola já bem consolidada, né, de cervejaria, que é a Bodebrau. Muito dedicação, né, Evandro? Muita dedicação foi dada para realmente aprender. E o que você me diz dentro dessa aprendizagem, dentro desse tempo, o que mais te chamou a atenção do que passou do Evandro que costumava beber cerveja para o Evandro que fazia cerveja? Então, a gente vai aprendendo nesse processo de apenas consumir e para produzir, descobrindo, às vezes, sabores diferentes, estilos diferentes. Eu acho que o aprendizado da cervejaria, principalmente essa mais caseira, artesanal, é o fato de que não precisa consumir em grandes quantidades. O primeiro aprendizado foi esse, eu acho, produzir com menos quantidade, mas com mais qualidade. Então, acho que esse foi o primeiro ponto decisivo. O realmente apreciar, né, Evandro? Começar a sentir os sabores e os ingredientes dentro desse produto. Claro, e a cervejaria artesanal, ela propicia isso, né? Porque a cada lúpulo diferente que você coloca, um malte diferente, uma levedura diferente, você já vai ter outros sabores, atiça o olfato, o paladar de uma forma assim que é difícil explicar, né? Então, cada receita, às vezes uma mesma receita sai resultados diferentes, imagina receitas diferentes. E assim, muita gente comenta que a cerveja que chega no mercado nacional, no mercado local, vamos pensar assim, para distribuição, seria uma coisa não tão boa quanto algo que vai, sei lá, para exportação ou a própria artesanal. Você saberia me dizer qual que é a maior diferença? É um produto? É a produção? Qual que é o pulo do gato nessa história? É também produto e é também a produção. O produto que muitas vezes se utiliza nas grandes cervejarias assim com mercados aí consolidados, nem sempre é o malte. A gente sabe que
Hoje, inclusive, em função da descoberta, eu diria até da descoberta pelo brasileiro, pela brasileira da cerveja artesanal, as grandes cervejarias já comerciais, já essas consolidadas que a gente falou agora, elas começaram a colocar nos seus rótulos: aqui a gente vende puro malte. Ou seja, antes não vendia puro malte ou não fabricava com puro malte, ou seja, que malte era esse? Então, as cervejarias que usavam o malte, que não era necessariamente proveniente da cevada, às vezes não ficava claro isso para o consumidor, né? Então eu acredito que assim, o produto nem sempre é o mesmo. E a forma, as metodologias de produção, com certeza, elas são muito diferentes, né? São muito... você quer que às vezes o produto lá na gôndola do mercado, né, enfim, de um estabelecimento que vende aquele consumo dure mais tempo, então o método é diferente. Desde a produção em grande quantidade, né, isso já vai mudar bastante coisa. Agora sim, Evandro, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, pensa em produzir em casa. Qualquer um pode produzir cerveja? Todo mundo pode produzir cerveja em casa. As informações hoje estão na palma da mão. Geralmente os kits assim de cerveja caseira, os que são mais vendidos assim para o público são aqueles kits de produção de 20 litros, né? É panelão mesmo, né? Uma panela para você ferver o malte, depois uma fervura mais intensa para você misturar o lúpulo e tal, depois você faz o resfriamento. Alguns fazem uma clarificação ali, enfim, daí envasa em garrafas, alguns deixam mesmo nesses bujões de 20 litros, né, de plástico, enfim, tem várias formas aí, maneiras de você chegar ao produto final. E quanto a equipamentos, produtos, insumos, é difícil encontrar para alguém que quer produzir em casa? Às vezes o pessoal que mora no interior produzia refrigerante, né, lembra de todo esse processo. Se eles quiserem produzir, eles têm acesso fácil a tudo isso? O acesso é relativamente fácil hoje em dia, mas isso também não quer dizer que seja sinônimo de barato. Por quê? Porque o malte, o cereal, né, da cevada, que a gente chama de malte, ele tem o seu preço. Isso exatamente. Isso para não se falar do lúpulo, né, da levedura. Então são produtos, muitos desses produtos, principalmente o lúpulo, hoje no Brasil está sendo começado já a produção de um lúpulo, né, em alguns estados brasileiros, né, porque isso também depende de solo, de clima e tal. Mas majoritariamente o lúpulo é importado. Principalmente porque não é um manejo recorrente, porque não é natural do nosso país. Ele tem um custo muito mais alto até para se produzir aqui, né, Evandro? Tem, e outra, o lúpulo tem a tradição de ser produzido geralmente, né, em países que tenha uma dormência maior, ou seja, que tem neve, que tem muita incidência de frio, né? Então, produtos assim de lúpulo, como por exemplo na Europa, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, em algum sentido, né? O Brasil está começando, é incipiente ainda nessa produção de lúpulo. Aprendendo. E as leveduras da mesma forma, tem cepas, né, de fermento, né, de levedura, que vão fazer a coisa produzir gás e álcool, propriamente dito, que nem sempre são produzidas no Brasil. Tem estilos de cerveja que cobram um produto específico para aquela cerveja, para aquele tipo de cerveja. E quando a gente fala de estilos de cerveja, eu acho que é legal a gente falar como que as pessoas podem aprender ou diferenciar esses estilos, Evandro. O que a gente pode dar de dica para as pessoas, como que elas podem apreciar melhor uma cerveja? Há uma diferença entre, assim, no mundo cervejeiro, tem aí centenas de estilos de cerveja, né? Alguns já bem popularizados, né? Um portfólio assim, bastante específico daquele estilo e tal. Mas a gente pode colocar dois grupos de cervejas como sendo talvez os mais comuns, né? Que são aquele estilo das lager, né? Estilo lager, que vai originar-se a famosa Pilsen, que o Brasil, historicamente, até os últimos décadas... Eu ia falar, todo mundo, eu acho que é aquela coisa, você fica em dúvida, não, é Pilsen, porque você parece que está mais palpável, parece que está mais simples. Exato. A gente tem uma história de simplificação do consumo de cerveja no Brasil a partir das Pilsens, né? Da cervejaria em grande escala, né?
e que hoje estão aí associadas à Ambev, né, que é talvez o maior grupo cervejeiro aí do Brasil e do mundo, né, a partir da InBev, né, que daí é internacionalmente. Mas esse grupo, então, são as Lager, que tem aí a Pilsen. Inclusive, Pilsen tem uma curiosidade, já que ela é proveniente de uma cidadezinha da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, né, hoje República Tcheca, que é de uma cidade chamada Pilsner, né? Por isso o nome já é semelhante, né? Bastante próximo, similar, assim. E aí, esse é o estilo Lager, né? Que tem a Pilsen, que tem algumas outras, claro, estilos, né, de cerveja. E tem o estilo Ale, né? Que é um estilo que começa na Bélgica, depois vai se expandir na Inglaterra, Estados Unidos. E aí tem outros tipos de cervejas do estilo, né, desse grupo, que a gente chama do grupo Ale, né? Ale, né? Seria a Lager, um grupo, e a Ale, né, que vai originar ali daí a América Pale Ale, que é a APA, a IPA, a Stout, a Porter e outras linhas de cervejas dentro desse grupo. Mas para apreciar, Evandro, várias vezes eu já vi uma discussão sobre o copo certo. Começa pelo copo mesmo? O copo, ele tem a ver na forma como você vai incorporar no teu paladar os aromas da cerveja. O copo, ele ajuda, se é um copo mais tulipado, se é o copo mais americano, o copo de pint, o famoso copo de Oktoberfest mesmo, enfim, que geralmente é uma caneca grande, um meio litro, né? Inclusive, outra curiosidade, né? A palavra, gosta dessas curiosidades. A palavra chopp vem para o Brasil, claro, pela língua alemã, pelos alemães que vem até a nossa terra. Mas ela quer dizer em alemão meia caneca, meio litro, né? Então, chopp e cerveja é a mesma coisa, basicamente, né? Basicamente não há diferença. A não ser uma incorporação ali de gás carbônico, de CO2, né? Que dá um pouquinho mais de espuma, uma ideia, mas é a mesma coisa. Então... Mas assim, desculpa, o estilo de copo, ele também ele tem relação com o estilo da cerveja. Né? Do processo da apreciação. Do processo da apreciação e para não perder justamente o aroma, né, dentro daquela quantidade, né, que você vai degustar, que você vai tomar. Então nada de encher o copo até a borda, transbordar, isso não é o ideal a hora que se aprecia realmente uma cerveja. Não necessariamente, né? Claro que se você for numa instituição que para consumir, você vai querer o copo cheio, né? Há também aí uma outra briga, outro conflito, enche até a borda, deixa um colarinho, uns reclamam que o colarinho tá muito grande e tal, enfim. Mas o copo, ele tem, claro, tem todo um conhecimento aí sobre os estilos, sobre uma apreciação mais gourmetizada, né, da cerveja. Então, assim, vamos pontuar. O aroma seria o primeiro. Você abriu a cerveja. É igual o vinho, tem que esperar alguma coisa ou não? Pode abrir e já colocar no copo? Não, necessariamente, né? A decantação do vinho exige também um outro modelo de bebida, claro, é um outro tipo de fermentação. Outro tipo de método, enfim. Mas a cerveja abriu e toma, né? Não necessariamente tem que esperar. E é importante que as cores também sejam ditas, né? E como é que a gente vai identificar a cor? Eu não conheço. Como é que eu vou identificar a cor? Vamos partir de um princípio muito básico. O malte é o mesmo. Certo. Quando você vai torrar o malte... quando você deixa um malte, né? Lá o grãozinho de cevada... parecido com um grão de café, bem torrado, então a torrefação, menos ou mais, vai dar a cor da cerveja. Então uma torrefação assim que ainda deixa o grão claro, ele vai originar uma cerveja clara. Se você quer, por exemplo, uma Porter, uma Black, né, que é o próprio nome, né, uma Stout, né, e outros segmentos, assim, tipos de cerveja mais escuras, então é porque o malte está sendo torrado, que se aproxima mais, inclusive ele tem quase um paladar muito próximo do próprio café. O que é o café? A torrefação, né? É a torrefação que dá aquela ideia, né, aquele aroma de café, né? E a cerveja não é diferente, né, nesse sentido.
E também a questão assim, você vai identificar aroma, a cor, e aí na boca muda o sabor, porque eu, Jaqueline, já senti aroma de uma coisa e a hora que eu coloco na boca eu sinto outro sabor. Tem isso mesmo? Tem isso. Tem cervejas que quando você coloca, primeiro você dá uma cheirada ali na cerveja, você já, sente o cheiro de banana, de abacaxi, de cravo, de canela, de chocolate, né? Você sente o aroma de frutas, né? Então as cervejas frutadas, elas são bastante características, assim, bastante peculiares, digamos, para aquele estilo. É como se abrisse um paladar doce, que você sentiu aquele cheiro, né, o aroma, e a hora que coloca na boca não é aquele sabor do açúcar que você estava esperando. Exatamente. Pode ter, às vezes, o paladar pode conflitar com o aroma. Mas em grande medida, assim, tem uma complementação de uma para outra, enfim. E é um mundo de muito descoberta. Tem gente que coloca assim frutas totalmente assim exóticas, né? Agora, por exemplo, aqui tem cervejaria muito próxima de nós aqui em Palmas, né? A Insana, que fez experimentos com o pinhão, já que era uma cervejaria que está aqui localizada no Sudoeste e tal. E assim, mundo afora, nós temos diferentes experimentos e paladares diferentes, né? O aroma, né? O paladar, ele, quando no paladar, ele pode ser também modificado dependendo do estilo. Tem mais maltes dentro, então às vezes pode gerar um pouquinho mais de teor alcoólico. Ela pode ter a gente chama de alguns termos técnicos, alguma astringência na hora que você está tomando a cerveja. É um paladar que combina comendo uma carne de um peito de frango, uma macarronada, churrasco, um risoto. Então aí já tem as conexões, né, do aroma, do frescor da cerveja com determinados tipos de alimentos, né? Enfim, tem também essa junção. Essa linha. Evandro, e como dica para o pessoal que está assistindo aí, o que você diria para eles, quem quer se aperfeiçoar, quem quer buscar mais informações? Tem alguém que você tem aprendido, às vezes até nas redes sociais mesmo, né, YouTube, alguma coisa, que possa ser um início da aprendizagem do cervejaria? Tem, nos canais de YouTube aí, se você colocar lá cervejaria caseira, artesanal, vai ter várias opções. Eu pessoalmente indico a escola que eu citei antes, né, a escola Bode Brau de Cerveja. Claro, fica em Curitiba e tal, mas eles também lançam nas suas redes sociais muitas orientações, sugestões. O pessoal lança conteúdo, com certeza, e você pode ir tendo pitadinhas de aprendizagem. Claro, tem algumas coisas que são mais padrões, assim, né? Pega o kit vai te ensinar a fazer os passos e tal. Mas no dia a dia mesmo, o incremento de informações, ela é primordial para você ir dando o teu estilo também, né? A tua cara para a cerveja que você quer fazer, né? Então tá, Evandro, eu preciso agradecer a tua participação aqui conosco, muito obrigado, de grande valia, porque a gente vai tendo pinceladas e eu acho que é realmente isso, você acordar aquele instinto, aquela vontade de aprender mais e conhecer sobre várias áreas, assim como a cerveja, que é comemorado o Dia da Cerveja nesse dia 2 de agosto, e agradecer a tua presença aqui conosco. As portas da Palote estão sempre abertas, você sabe, é só chegar. Obrigado, e aos que nos ouvem, que nos veem, enfim, fica um convite para que vocês tomem um produto de qualidade, e aí o convite para apreciar as cervejas artesanais, mas sempre dizendo, né, tomar com moderação e realçando que bebidas alcoólicas é proibido para menores de 18 anos. Exatamente, sempre tendo muito cuidado com esse tipo de produto. Então, desde já, a gente agradece a Vitalar Móveis, nossa patrocinadora, e com certeza a maior loja de decoração de Coronel Vivida. Precisa de alguma coisa? Precisa de um item para chamar atenção aí na sua casa? Vitalar Móveis. Próxima quinta tem Canal 88, Comunidade em Destaque, novamente.